Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, em parceria com o curso de Direito da Uniara, e vai ao ar no canal 55 da nossa TV aberta. Hoje temos a satisfação de receber aqui o Dr. Marcílio Henrique Ferreira, ele que é presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, do Sindifisco Nacional, e membro do Instituto de Justiça Fiscal, além de ser professor universitário. Seja muito bem-vindo, doutor Marcílio. Muito obrigado. Na verdade, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Acho que os temas são bastante pertinentes e espero poder ajudar e esclarecer algumas coisas. Doutor Marcílio, fala um pouquinho para a gente, eu até lhe perguntei em off, mas disse, não, vou lhe fazer uma pergunta para todos os nossos espectadores. Membro do Instituto de Justiça Fiscal. Fala um pouquinho sobre esse instituto. O Instituto de Justiça Fiscal é uma organização que foi criada e tem sede em Porto Alegre, com membros no país inteiro, e tem uma preocupação básica que é estabelecer critérios para que a tributação possa ser feita de forma mais justa. Acreditamos basicamente que um dos pontos principais é exatamente a forma como a tributação é distribuída aqui no país. Essa forma como a tributação é distribuída, ela pode e deve ser melhorada para que nós possamos ter uma sociedade melhor, né? Uma sociedade que consegue conviver melhor com os tributos que tem que pagar e que também recebe de volta, né, como retorno, os serviços que são relativos a esses tributos pagos. Na entrevista anterior, nós conversamos com o Dr. Daniel, ele que é mestre e doutorando em Sociologia, ele falava muito da desigualdade social, que o Brasil é um dos países de maior desigualdade social do mundo, mesmo sem ser um dos mais pobres. Essa questão tributária, essa carga tributária, contribui um pouco para isso também? Exatamente esse é o ponto, ou seja, não a carga tributária em si, mas a forma como ela é distribuída. A tributação é vista como uma das melhores formas que nós temos para poder diminuir essa desigualdade, para poder tornar a sociedade mais justa. Assim, nós poderíamos mudar a forma como os tributos são aplicados, eu digo, mudar a forma como essa carga tributária está distribuída, para que nós tenhamos, então, de acordo com a capacidade contributiva, pessoas que podem pagar mais, pagando mais, e pessoas que podem pagar menos, pagando menos tributos. Na maior parte dos países desenvolvidos, a tributação ela é concentrada em tributos diretos, principalmente tributos que incidem sobre a renda ou sobre a propriedade. É assim, basicamente, em todos os países europeus. Nós temos países que têm carga tributária muitas vezes até superior à nossa, porém, em função dessa distribuição, ou seja, de você cobrar tributos mais altos, de você cobrar proporções maiores em relação à propriedade, principalmente de pessoas que têm mais propriedade, que têm mais riqueza, você percebe menos a injustiça que é gerada por um sistema tributário regressivo como o nosso. Aqui no Brasil, o sistema tributário ele é considerado regressivo exatamente porque ele tributa mais quem pode menos. Ou seja, nós tributamos principalmente em cima de impostos indiretos. Nesse caso, se você compra uma determinada mercadoria que custa R$40 e você tem, por exemplo, R$20 de tributos que são pagos no preço dessa mercadoria, esse valor ele vale para todas as pessoas, para pessoas que são muito ricas e para pessoas que são muito pobres. Assim você acaba onerando bastante aquele indivíduo que tem pouca renda, recebe muito pouco, mas que paga o mesmo valor de tributo. Ou seja, R$20 na proporção da renda de um indivíduo que ganha R$1.000 significam 2%, é um valor significativo para ele. Porém, o indivíduo que ganha R$100.000 mensais,
para esse indivíduo comprar aquela mesma mercadoria e pagar os mesmos R$ 20 implica numa proporção ínfima da sua renda. Esse sistema é o sistema que nós empregamos aqui. Dessa maneira, se nós fizéssemos uma alteração, passando então uma tributação maior para o imposto de renda, para o imposto sobre a propriedade, nós poderíamos então passar a tributar mais pessoas que têm mais condições. Um dos princípios basilares que nós temos na tributação é exatamente chamado de princípio da capacidade contributiva, ou seja, nós deveríamos pagar mais tributos à medida que temos mais capacidade de fazer isso. E isso somente pode acontecer se nós conseguirmos tributar de forma progressiva, assim cobrando mais daquele que realmente tem mais condições de pagar, e não da forma como o nosso sistema tributário, o sistema tributário nacional, funciona hoje, dessa maneira regressiva sobre os tributos indiretos. Esse é uma hora que a igualdade não é benéfica, né? O princípio da igualdade, que todos somos iguais perante a lei e tal, mas nessa questão da tributação, ela é maléfica, vamos dizer assim, ela é desigual. Na verdade, ela não é igual. A igualdade, porque todos pagam o mesmo, ela é desigual. Na verdade, a ideia por trás, né, da equidade é que nós tenhamos um tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais. É assim que a coisa funciona de forma mais justa, né? Desiguais não precisam ter um tratamento igual. Desiguais devem ter um tratamento desigual para que haja mais justiça e que haja justiça fiscal. E nesse contexto, o imposto único, ele seria razoável, é interessante, ou ele continua com o mesmo modelo, embora seja único? O imposto único, ele envolve uma série de considerações, né? Durante algum tempo se falou, inclusive, sobre a possibilidade de aplicar a CPMF como um imposto único. Essa alíquota seria aumentada e poderíamos eliminar outros tributos. Na verdade, nós vamos continuar precisando ter mais alguns tributos além daquele tributo principal, né? Para que nós possamos empregar, né, critérios de justiça fiscal, um único imposto ele vai apresentar sempre algumas falhas. Então precisaríamos ter, além daquele imposto principal, também outros que possam fazer as correções necessárias para a sociedade. Até porque seria um só para dividir por estado, município, União, e aí até se conjugarmos o que vai ficar para cada um, haveria uma confusão grande. Eu acho que a gente já chegou em Marte, eu acho que nesse período a gente já está construindo lá, enfim. Já estaremos morando lá. Nós nunca, pelo menos como as coisas se desenvolvem ou se desenvolveram historicamente no Brasil, eu não vejo como a gente conseguiria chegar nesse patamar. Muito bem. E a reforma fiscal? O que está sendo proposto? Porque a gente já falou aqui nos programas anteriores sobre todas essas reformas previdenciárias, todas as questões que estão envolvendo o Brasil agora, esse nosso Brasil que está passando por um período sui generis, completamente, eu não diria novo nas questões, mas nos montantes em que elas acabaram acontecendo e principalmente os reflexos que estiveram no Brasil. Que reformas nós poderíamos ter ou que estão se apresentando? Bom, um dos tributos que tem sido muito destacado é o imposto sobre grandes fortunas. Agora, esse imposto, ele vai precisar ainda de algum tratamento até que possa ser efetivamente implementado. Bom, basicamente, acho que nós temos que debater muito ainda, estudar diferentes meios e verificar quais são as melhores maneiras, quais as melhores formas que nós temos para poder implementar uma reforma tributária que seja justa
e que faça com que as pessoas possam pagar de maneira mais satisfeita o tributo que é necessário para a sociedade. Vamos falar muito sobre isso no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo, mas já retornamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a grata satisfação de receber aqui o Dr. Marcílio Henrique Ferreira, ele, presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, do Sindifisco Nacional e membro do Instituto de Justiça Fiscal. Dr. Marcílio, nós terminamos o bloco falando sobre possíveis reformas, a reforma tributária da tributação de grandes fortunas, ainda precisamos caminhar muito. Mas já temos projetos, já temos propostas de reforma tributária? Não, nós temos hoje, basicamente, uma quantidade muito grande de projetos que tem por objetivo ajustar o sistema tributário nacional. Entre outros, recentemente surgiu uma proposta ainda no final do governo Dilma que aumenta as alíquotas do imposto sobre ganhos de capital para valores mais elevados. Assim, hoje, a alíquota do imposto sobre ganhos de capital ela é uma alíquota única de 15%. Ou seja, se você possui uma casa, você comprou essa casa por R$10 mil e você vende a casa por R$20 mil, esse valor, esses R$10 mil de diferença, representam o ganho de capital e você teria que efetuar o pagamento de um tributo de 15% sobre esse valor. Porém, se a casa que você está vendendo é uma casa de R$5 milhões, que foi comprada por R$100 mil, você também teria que pagar a mesma alíquota de imposto sobre ganhos de capital, ou seja, de 15%, apesar do valor ser um valor bem mais alto. Então foi apresentada recentemente esse projeto, essa proposta que altera essa alíquota, aumentando a alíquota para valores mais elevados de ganhos de capital. Essa é uma das propostas que há e também pode ser vista como uma proposta boa na forma como ela prevê uma tributação mais alta para valores mais altos. Temos ainda outras propostas que prevêem a correção da tabela do imposto de renda. Nesse caso, a própria correção por si só da tabela do imposto de renda vai implicar em um pagamento menor para as pessoas que já estão sendo tributadas pelo imposto de renda, mas existem propostas com alíquotas mais elevadas para valores mais altos de renda. Nós já tivemos aqui, há cerca de 50 anos atrás, alíquotas marginais do imposto de renda acima de 60%. E tivemos também, em outros países, em países desenvolvidos, nos países europeus, nos Estados Unidos, alíquotas mais elevadas ainda do que essas. Os Estados Unidos já tiveram uma alíquota marginal de imposto de renda. A alíquota marginal é aquela última alíquota que está sendo cobrada, né? Então, hoje, a alíquota marginal mais elevada aqui no Brasil é de 27,5%. Ou seja, você começa pagando 7,5% e, no máximo, você vai pagar até 27,5% sobre a variação da sua renda a partir daquele ponto. Nos Estados Unidos, essa alíquota marginal ela já chegou a 90%. Ou seja, já houve algum tempo atrás uma preocupação, que era uma preocupação geral dos países desenvolvidos principalmente, em tributando a renda, poder desconcentrar, na verdade, redistribuir
melhor essa renda na forma de serviços que serão prestados a todos. A ideia de alíquotas mais altas para o imposto de renda, ela passa por isso, pela possibilidade de que pessoas que têm maior capacidade possam pagar mais ou uma proporção maior da sua renda, tornando exatamente essa tributação mais progressiva. Né? A progressividade do imposto de renda, ela é considerada essencial para poder desenvolver uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais igualitária. Né? Agora, por outro lado, nós temos também outros pontos que também têm sido destacados através de outros projetos, como a questão do pagamento do IPVA, né? O IPVA que nós pagamos normalmente sobre os automóveis, ele não é pago sobre os jatos e sobre as lanchas, que têm valores muito mais altos. Então, você, um cidadão comum que possui o seu carro, tem que pagar anualmente um valor do IPVA que é significativo em relação ao preço do veículo, mas o indivíduo que tem muito mais dinheiro que você e que possui um jato, um Learjet, um veículo de 100 milhões de reais, ele não paga IPVA sobre esse veículo. Então, essa tributação também é um ponto que tem sido bem destacado com o objetivo de poder exigir, né, o tributo, de se poder arrecadar a partir do consumo de pessoas que têm mais condições de pagar os tributos. Quer dizer, convergindo, né, se nós formos fazer um apanhado aqui dessas ideias, convergindo todos sempre para tributar quem tem mais, para distribuir para quem tem menos. O grande problema que eu enxergo no Brasil é, esse que tem menos, ele não consegue ver essa distribuição. Esse passa a ser o problema. E aí nós precisamos de um ajuste político, de administração, das contas públicas e da aplicação desse dinheiro. O senhor pode nos falar sobre isso? Nós precisamos também, então, fazer um controle melhor sobre o que está acontecendo. Nós temos diversos órgãos que atuam nesses controles. Nós temos os tribunais de conta, nós temos tribunais de conta municipais, estaduais e o Tribunal de Contas da União. Além disso, nós temos também secretarias que controlam os valores que estão sendo gastos. Né? Nós temos uma Secretaria do Tesouro, nós temos diferentes órgãos que são órgãos de controle e que precisam, nesse caso, ter uma atuação mais efetiva. Infelizmente, nós observamos aqui no Brasil que há uma dificuldade de se determinar a destinação final dos recursos que foram arrecadados. Nós observamos frequentemente notícias sobre desvios desses recursos. Esse aspecto é um outro aspecto que tem que ser alterado, mas isso depende realmente bastante de se mostrar às pessoas que a melhora da vida do outro, ela é importante para a melhora da própria vida, né? A sociedade, ela funciona de maneira integrada. Todos nós somos membros da sociedade. Se o meu vizinho tem algum problema, eu certamente vou ficar mais satisfeito se ele resolver aquele problema, porque ele vai poder sorrir para mim. Eu teria, né? Em economia, nós usamos uma expressão chamada de externalidade para definir uma vantagem que você obtém a partir de algo que não foi gerado para produzir aquela vantagem. Ou seja, se o seu vizinho ele faz um jardim bonito, o jardim foi feito pelo seu vizinho, mas no momento que você passa na frente da casa dele, você fica mais feliz porque você também vai poder usufruir de olhar para as flores que ele plantou. Então, as vantagens que são conseguidas pelos vizinhos, pelas pessoas, pelos indivíduos todos da sociedade, são vantagens que vão resultar numa melhora para todo o país, né? Para toda a sociedade e até, quiçá, para todo mundo. São questões que são palpitantes
em que a população brasileira ela está ávida em poder verificar a aplicação efetivamente disso. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Dr. Marcílio, mais uma vez quero agradecer imensamente a sua presença, as suas considerações finais. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de destacar que, para esse ponto, inclusive, a educação e a melhoria da educação, ela é fundamental para que as pessoas tenham exatamente a ideia do que devem fazer para construir essa sociedade melhor. E para podermos ter também uma melhor educação, é fundamental que nós consigamos arrecadar recursos através de uma tributação que possa ser aplicada de forma mais justa. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.